Abra a sua Bíblia para Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Por que Lucas 1? Este mês é a celebração da maior festa cristã, uma das maiores, e o Natal ele é celebrado em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as épocas. O nascimento de Cristo tem sido celebrado, e nós separamos sempre o mês de dezembro para também celebrarmos o Natal. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque o Natal ele tem um significado muito relevante para nós os cristãos. É a vinda do Salvador ao mundo, é a vinda de Jesus Cristo. E eu quero convidar você então a ler juntamente comigo o texto relativo à experiência do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 35, que é a resposta do anjo a respeito do nascimento de Jesus, quando o anjo Maria perguntou ao anjo: se sou virgem, como pode acontecer o nascimento de um filho? Então o anjo respondeu, versículo 35, leiamos todos juntos. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Deus, nosso Pai querido, nós convidamos a que o Teu Espírito Santo se derrame sobre os nossos corações, nossas vidas, nossas mentes, nosso ser, nesta noite, para entendermos a Tua Palavra e os Teus propósitos para nós nessa noite. Nós não somos nada, Deus, sequer para ouvirmos o que o Senhor tem para nós, muito menos, ó Deus, para interpretarmos a Tua Palavra, que é santa e poderosa e é luz para nós. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito tome o seu lugar em nossas vidas, e que esta noite seja uma noite de revelações, de segredos do Teu coração para o Teu povo, e sobretudo de instrução do alto, do grande ensinador, o Espírito Santo. Vem sobre nós e nos ensine, ministre sobre os nossos corações e nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos diante de um texto relativo ao nascimento de Jesus, a experiência do nascimento. Por que o nascimento de Jesus é importante para a igreja hoje? E por que nós devemos celebrar o Natal no espírito que as Escrituras nos ensinam? A razão por que nós devemos celebrar o Natal é porque os registros das Escrituras sobre o episódio do nascimento de Jesus, a que pese eles são em formas narrativas, eles vêm mostrar para nós que de fato aconteceu. E os registros são profundos, no sentido de mostrar para nós de que ele nasceu de uma mulher, mais do que isso, nasceu de uma virgem, que ele nasceu numa história, em um tempo, e que esse nascimento foi físico, foi humano,
E por que isso tem sentido para nós? Por que isso é relevante para nós? Isso é relevante para nós por algumas razões. E a primeira delas, irmãos, é que cada dia que passa, o mundo do nosso tempo está se secularizando mais. A incredulidade tem tomado os campos universitários da nossa nação. A incredulidade tem se espalhado juntamente com o avanço da cultura, o avanço da tecnologia, por exemplo, e a gente tem visto cada vez mais as ciências exatas se manifestando na nossa cultura como uma explicação da existência humana, a explicação da vida, e tentando cada vez mais colocar no coração das pessoas razões para que elas não acreditem mais em Deus, para que elas não aceitem mais a realidade de um Criador soberano, Senhor dos céus e da terra. E a gente percebe que, especialmente no mundo da medicina hoje, paira uma incredulidade muito grande, onde os cientistas estão querendo provar que de fato a vida ela tem um fim em si mesma. Aqui nós nascemos, aqui nós vivemos e aqui nós morremos. O mundo moderno tenta explicar a vida a partir da luz da sua materialidade, do seu físico, da sua razão existencial, e então cada vez mais existe um ponto de interrogação na vida do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? Para que vim? E qual será o meu fim? E as ciências exatas têm cada vez mais tentado explicar essa realidade à luz da realidade humana, física. Ou seja, nós nascemos aqui, vivemos dentro de um período, depois nós morremos e acabou tudo. E é impressionante como que as ciências estão invadindo a nossa cultura, os nossos ensinos seculares, e cada vez mais dando ao homem a possibilidade de não crer, de não entender Deus. E cada vez mais as pessoas vão assimilando essa possibilidade da incredulidade e elas acabam vivendo a incredulidade. Hoje pela manhã nós falávamos exatamente isso. No último dia 24, a Folha de São Paulo publicou como um resultado do Congresso Nacional de Psiquiatria, de que os psiquiatras descobriram de que a oração é válida e eles podem recomendar as orações para os seus pacientes, porque segundo avaliações e pesquisas apresentadas nesse congresso, eles descobriram que as orações, por exemplo, salvam muitos casamentos. Ou seja, casais que oram se separam menos. Já é provado isso pelas pesquisas. Casais que oram, que buscam a Deus, têm uma possibilidade de felicidade maior do que os outros. Então, esse congresso recomenda para os psiquiatras e psicólogos que receitem para os seus pacientes a oração como uma forma de ajuda, né? E é interessante que nós mencionávamos hoje de manhã que junto a essa reportagem da Folha, ao mesmo tempo eles publicam o fato de que não é que é provado cientificamente a existência e ação de Deus na vida do ser humano. Eles não acreditam na existência e na ação de Deus. Eles acreditam que a oração faz bem, mas não acreditam que este Deus a quem nós oramos é quem responde às orações. E é impressionante como
sutilmente as filosofias vêm cada vez mais passando nas nossas escolas, nos nossos ensinos, sistemas de ensino, é a realidade de que, de fato, a vida continua sendo um grande mistério, Deus é um grande mistério, a vida também é um mistério e a própria morte é um mistério. Então, na verdade, é melhor que a gente acredite que aqui a gente nasce, vive e morre e depois acaba tudo. Mas as Escrituras não nos ensinam isso. E as tradições que nós recebemos também não nos ensinam isso. Por quê? Primeiro, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia é uma tradição que nós recebemos, é uma ordenança do Senhor Jesus, mas que a igreja em toda a história tem praticado essa ceia. A ceia nos faz lembrar o pão, que significa o corpo de Jesus, e o sangue, o vinho, que significa o sangue de Jesus derramado por nós. Esses dois elementos são dois elementos físicos da pessoa de Jesus. Desde lá de trás, a igreja tem esse memorial para lembrar em toda a história os seus crentes, aqueles que são seguidores de Jesus, de que de fato houve uma vida física e uma morte física do nosso amado Salvador Jesus Cristo, dentro da nossa história. Então, a própria história revela para nós a realidade do Deus no qual cremos. Por isso que a igreja jamais pode se iludir com os modismos de incredulidades que pairam na sociedade e aceitar isso como se fosse uma coisa normal. Porque aquilo que nós recebemos é o que nós praticamos. E se hoje vamos participar da ceia do Senhor, nós devemos trazer para a intimidade do nosso coração a crença da realidade de que Jesus Cristo veio fisicamente, existiu fisicamente. O seu corpo é a grande prova da existência física, e esse corpo é celebrado durante toda a história pela igreja. Esta tradição que nós recebemos, que a igreja pratica desde os seus primórdios, vem mostrar para todos nós que a nossa crença não é vazia. Ao participarmos, por exemplo, nessa noite, nós estamos lembrando que o corpo de Jesus foi dado por mim e por você, foi físico, morreu. Ele era um ser humano, ele era um humano, ele era, na verdade, o Deus encarnado, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, como nos diz o capítulo 1 do evangelista João. Então a igreja relembra esses fatos. O sangue de Jesus, que é físico, foi derramado por nós para sacrifício dos nossos pecados. E é impressionante como a igreja em toda a sua história defendeu esta humanidade de Jesus. Ele é, como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que só há um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele se encarna como Deus, ele se revela como Deus, ele se mostra como Deus quer. Por isso, quando nós estamos celebrando não só a ceia do Senhor, mas quando nós lembramos um ato histórico como que é o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, nós estamos preservando não apenas a tradição, mas nós estamos preservando a nossa crença, aquilo que nós cremos, a realidade humana de Jesus Cristo. Ele nasceu nessa história, ele viveu nessa história, e ele foi gente como a gente. Ele foi gente como a gente, nasceu. E o texto aqui é bem claro em dizer para nós a resposta do anjo, dizendo o seguinte: olha, Maria, não se preocupe, você é virgem, mas o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra.
Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. A resposta do anjo vem mostrar para nós a importância de nós aceitarmos, como Maria aceitou, a realidade da sua virgindade, uma mulher que era pura, que viveu dentro das relações humanas, uma vida humana, se preservou até que Jesus Cristo viesse a nascer, gerado nela pelo Espírito Santo, e aí, fruto dessa ação do Espírito, nasce o Deus. O Espírito Santo vem e gera no útero de Maria o Deus homem, o Deus bebê, Jesus, que nasce, como todo ser humano nasce. Então, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que para nós é muito importante entendermos o sentido do Natal, porque o sentido do Natal é exatamente esse: o Deus encarnado, o Deus que é homem, o Deus que se revela para os homens, que se mostra à luz da realidade humana. As pessoas querem entender Deus através do seu sobrenatural. Deus é sobrenatural, não tem problema disso. Mas Deus não quis se explicar à luz do sobrenatural. Deus quis se explicar à luz da realidade humana. E Ele então vem na forma humana. Ele vem como homem. E isso possibilita para nós celebrarmos essa ceia nessa noite, participarmos desse momento, na certeza da resposta do anjo. Olha, não se esqueçam, Ele será santo, Filho do Altíssimo, mas Ele vem através do útero da Virgem Maria, nasce como homem, vive como homem, para mostrar quem é Deus. Se o mundo quer saber quem é Deus hoje, o mundo precisa necessariamente olhar para Jesus. Se o mundo quer saber quem é Deus e quer descobrir a Deus, precisa olhar para a história do Salvador Jesus Cristo, para a vida de Jesus Cristo, entender o seu nascimento, entender a sua vida, entender a sua morte, a sua entrega, entender sobretudo o seu amor. Jesus Cristo vem mostrar o amor de Deus. Deus é amor. E a vida de Jesus revela o grande amor pela humanidade. Por isso, ao celebrarmos o Natal, nós precisamos entender exatamente isso. Que tudo isso é possível dentro de uma realidade humana, dentro dos fatos humanos. E nós celebramos tanto a ceia quanto o Natal, porque herdamos isso das tradições. Alguns grupos tentando dar outras explicações para o Natal, dizendo que talvez ele tenha origem gentílica. Não importa, irmãos, as Escrituras relatam o seu nascimento, as Escrituras descrevem como foi, as Escrituras elas narram e mostram para nós a historicidade de Jesus Cristo. Ele nasceu dentro de uma história, ele viveu dentro de uma história. E por isso nós podemos seguramente crer nele, saber que é Ele quem vai abrir o caminho para os céus, e é Ele quem nos leva para a realidade divina. Só Ele pode nos levar à transcendência, porque Ele se emanou, como nós cantamos aqui, o Emanuel, aquele que se manifesta como Deus entre nós, o Deus conosco, o Deus do nosso meio. As pessoas não conseguem explicar a realidade de Deus. As pessoas não conseguem explicar a realidade de Deus porque elas ainda não experimentaram a presença de Jesus em suas vidas. Elas não abriram seus corações para a realidade desse Cristo ressurreto, vivo, entrar em seus corações e trazer tão grande salvação que o mundo para celebrar, que é o Natal. Esse mundo é confuso nesse sentido.
deveria estar aberto para o nascimento de Jesus, deveria estar aberto para a realidade de Deus, que é tão presente. Eu vejo que as pessoas estão tomadas pela incredulidade, elas não querem crer mais em Deus, ou duvidam da existência de Deus, por causa até mesmo dos seus sofrimentos, por causa até mesmo das coisas que elas acham que são inexplicáveis à luz dos seus próprios raciocínios, porque na verdade o ser humano sempre quer ter sobre si o domínio de poder explicar, de querer explicar, dar razão para a existência. Na verdade, o ser humano quer ser Deus de si mesmo. Ninguém quer se entregar. Mas como cantamos nessa noite, é possível se entregar ao Deus que age em nós, ao Deus que manifesta a sua glória em nossas vidas. É possível ter uma experiência real, vívida, com o Cristo ressurreto, com o Cristo do Natal. Quando nós celebramos o Natal, irmãos, nós celebramos algumas coisas. Natal é a celebração da vida, porque é a celebração do nascimento. E a gente celebra verdadeiramente a vida quando nós experimentamos aqueles aspectos que estiverem envoltos ao Natal de Jesus Cristo. Por exemplo, no Natal de Jesus houve grande alegria, houve alegrias nos céus, os anjos se alegraram. A Bíblia diz que Maria se exultou em espírito, se alegrou. Os pastores do campo se alegraram. Houve alegria no nascimento de Jesus Cristo. Então o Natal, ele é sem dúvida alguma a celebração da vida, é a celebração da alegria, é a volta da alegria, é o gozo da existência. Por isso, ao celebrarmos o Natal, a gente sempre deve estar com os corações abertos para novas experiências de alegrias com o nosso Deus. O Natal também ele é caracterizado pela adoração. Os anjos adoraram, né? Simeão no templo adorou quando pega Jesus nos seus braços. Maria, com o seu cântico magnífico, ela adora a Deus, reconhecendo a Deus. Os pastores adoraram, os anjos celebraram em adoração. Então, no Natal de Jesus houve grande adoração. Por isso, Natal deve nos levar novamente ao encontro com Deus, ao encontro da adoração a Deus. Natal é sempre um motivo para nós lembrarmos a nós mesmos que é possível adorar um Deus único e verdadeiro. É possível adorar o Deus que nasceu em forma humana e assim experimentarmos a sua glória em nossa vida. Natal não lembra só alegria, Natal não nos lembra só adoração, mas Natal também nos lembra, sobretudo, irmãos, o amor de Deus. Natal nos lembra o amor. É impossível você viver a experiência do Natal sem ser tomado por um presságio e envolvimento de amor. O amor é uma coisa fascinante, ele nos envolve, ele nos toma. E é impressionante quando chega o Natal, a gente começa a experimentar essa dádiva do amor de Deus. A gente começa a experimentar o amor. Na verdade, quando Cristo nasce e vem ao mundo, naquela manjedoura, em forma humana, da mais humilde possível, para mostrar ao ser humano que é possível viver sem dinheiro, é possível viver sem riqueza, sem glória, sem ter aonde dormir, sem ter o que comer. É possível nascer e viver e celebrar a existência, porque o amor de Deus é quem nos sustenta.
O amor de Deus é quem nos leva à experiência mais profunda de exuberação humana, de gratidão humana, de exuberação da vida, da existência humana. O sentido da existência humana está no amor. Sem o amor não pode haver, de forma alguma, sentido para a vida. Natal é tempo de descobrirmos o amor de Deus por nós. E Natal é tempo de celebrarmos este amor. Mas não somente isso. Por último, Natal não é só tempo de você adorar, de você celebrar o amor de Deus. Natal não é só tempo de você se alegrar, mas Natal também é tempo de entender o presentear. É impressionante como o espírito de presentear no Natal envolve as pessoas. A gente gosta de presentear, a gente gosta de fazer a reunião dos amigos secretos e dar um presente. Natal nos envolve a essa realidade de presentear um outro, de dar um presente. No Natal de Jesus, nós vimos que houve presentes. Os magos trouxeram do outro lado do Oriente os presentes. Na verdade, o ato de presentear está tão inserido no Natal que as culturas de toda a história que têm celebrado o Natal têm praticado esse ato de sempre no Natal presentear alguém, dar um presente, porque na verdade Natal é a revelação do maior presente de toda a história. É Deus presenteando a raça humana com o seu Filho, dando o seu próprio Filho, entregando o seu Filho, o presente maior, o presente maior. Por isso que o Natal deve nos inspirar nesse ato de presentear, mas sempre num espírito maior, de entender o presente de Deus, a dádiva de Deus para mim e para você. Meu irmão e minha irmã, não é possível você realmente celebrar o nascimento de Jesus Cristo e assim preservar a tradição, preservar a história, preservar a sua crença na realidade de um Deus vivo, de um Deus humano que se fez gente como você, sem de fato entender essa grande dádiva do Natal, que é o ato de presentear. É o ato da dádiva de Deus, da entrega. É no Natal que nós entregamos quem somos, é no Natal que nós entregamos o que temos, é no Natal que nós entregamos a nossa existência, o nosso tempo e o nosso futuro a Deus. Porque, irmãos, se nós formos pensar bem, na verdade ninguém está garantido a não ser em Cristo Jesus, que é a maior dádiva de Deus para nós. Ninguém pode se garantir se não receber a dádiva maior de Deus, que é o seu Filho. Como diz o texto aqui, ele fala claramente o anúncio do anjo, e diz assim: e aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. É a entrega do Filho, é a dádiva do Filho. Deus entrega seu Filho por mim e por você. Irmãos, e estas características do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, não nos falte nesses dias. Que os nossos corações sejam constrangidos. E ao celebrarmos a ceia do Senhor hoje, que nós voltemos a lutar contra a descrença, a incredulidade, que nós voltemos a lutar contra a apatia, contra o desafeto, que nós lutemos contra as negligências, as indiferenças, que nós nos posicionamos aceitando a realidade do Deus vivo, do Cristo que nasceu e está vivo. No meu coração, no seu coração, está vivo na tradição da igreja, está vivo com a igreja, porque
porque ela é o próprio corpo de Cristo. Ela é a igreja de Deus. Esse Cristo tenha sentido para você nesse momento. Que ao participar da ceia nessa noite, você revitalize a sua confiança em Deus, a sua crença em Deus. Sabe por quê? Porque Ele será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Ele é Deus presente. Ele está entre nós. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te agradecemos pela Tua palavra nesta noite. Nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir para que nesse Natal o Seu Espírito Santo mesmo possa estar trazendo a nossa lembrança, a nossa memória, essa história tão real, e que nós celebremos o Natal com alegria, que nós celebremos o Natal envoltos com a paz que vem do alto, que nós celebremos o Natal em adoração, que nós celebremos o amor do Senhor em plena condição de dádiva, de compartilhar com o outro as nossas vidas. Obrigado por esta noite, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.